Então, como eu ia dizendo, um dia muito auspicioso para praticarmos juntos e ativar o poder dos ensinamentos em nós. Vamos fazer aqui a segundo encontro dessa leitura guiada. E, novamente, para a gente poder nos preparar, e hoje que é um dia muito auspicioso, permita que um pensamento de amor e compaixão invada a sua mente, o seu coração. Traga algo, alguém de que você gosta muito, que você aprecia muito. Diz que essa sensação, esse sentimento de amor, de reconhecimento do valor, banhe o seu coração e preencha toda a sua mente. Hoje é um dia para a gente só pensar coisas positivas, só emanar energia positiva, só nos conectarmos com pensamentos de amorosos e compassivos. E aí, com esse pensamento em mente e no coração, vamos trazer a prece dos 4 incomensuráveis, que justamente ativa em nós esses estados de amor, compaixão, alegria e equanimidade. Que todos os seres possam desfrutar da felicidade e das causas da felicidade. Que todos os seres estejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que eles nunca estejam separados da grande felicidade, livre de sofrimento. Que eles possam habitar na grande equanimidade, livres de paixão, agressão e preconceito. Eu convido para que a gente reze a mesma prece em tibetano, porque estamos no nosso mês sagrado, e tibetano é uma língua por si sagrada. Diz a mesma coisa que nós rezamos, é o mesmo significado da prece que acabamos de rezar. Sem chem tam che dewa dan dewe gyu dan den pa gyu chi du nyao dan du nyao gi gyu dan tra wa gyu chi du nyao met pe dewa dan min tra wa gyu chi nye ring chak dan ni dan tra we ten yon sen me pa la ne pa gyu chi. Então, estamos avançando na nossa leitura guiada desse lindo livro que a Dharma Publishing do Rio acabou de editar e imprimir em português, para a nossa boa fortuna. Um livro pelo qual eu sou apaixonado. Cada hora que eu entro nele, eu me fico mais surpreso, no bom sentido, de quão profundo ele é. Sobretudo dependendo do quanto você avançou no caminho, né? Um livro, como eu disse da outra vez, é um livro que é escrito em vários níveis, né? Como o Rinpoche sempre escreve, né? Então a gente pode ler ele num primeiro nível de um entendimento superficial, mas à medida que a gente se aprofunda, sobretudo na prática, né? A gente percebe nuances de uma sofisticação enorme, de ensinamentos muito avançados. Nesse primeiro capítulo, eu achei muito impressionante. Então, estou compartilhando aqui com vocês um pouco desse conhecimento, né?
Só para a gente lembrar, o livro é feito tem uma estrutura de conteúdo nessas 4 partes, né, que faz todo sentido também com a trajetória no caminho budista. A parte 1, que é o refúgio, um pouco do que falamos no encontro passado, e que vamos manter, né, porque aquela ideia do refúgio é a gente engajar-se, né, com o nosso coração em alguma coisa, uma outra forma da gente ver o refúgio. Claro que o refúgio também é um porto seguro, né, o lugar onde a gente se sente seguro, onde a gente se sente protegido, né, onde a gente se sente bem, né, em casa. Pois ele avança na parte da meditação, que é o fundamental para a caminhada, a trajetória budista, traz uma parte importante do caminho dos heróis, do caminho dos guerreiros da iluminação, como Rinpoche, são chamados os bodhisattvas, e aí uma parte dedicada às preces, que são a nossa conexão, vamos dizer assim, com seres iluminados, ou com a nossa essência, né, com o nosso potencial. E bem essa estrutura que o Rinpoche dá no livro, uma estrutura bem tradicional, inclusive. E aí a parte que nós estamos vendo, né, que é a parte ligada ao refúgio, né, que é o ato de tomar refúgio, que em geral a gente é convidado, recebe do próprio lama ou de um mestre, ou você realmente se coloca disponível para isso, mas é um ato que formaliza, vamos dizer assim, a nossa entrada no caminho, né? Ele faz essa transição entre o seu interesse inicial, né, de entender mais, né, aquelas pessoas que sempre chegam para nós, eu me interesso pelo budismo, eu sempre fui simpatizante, não sei muito o que é, budismo é religião, não é religião, né? Então, é essa transição entre essa curiosidade, esse interesse em saber um pouco mais e um comprometimento, né, um engajamento de você adentrar o caminho e ir até o final. Não tem muito volta e nem tem muito uma saída. Depois que a gente vai em frente. E aí essa frase que eu acho bem ocidental para nós, que fala mais, que é um engajar-se com o coração, né? Aquilo com que eu quero me engajar com o meu coração. Colocar o meu coração, a atenção do meu coração, a energia do meu coração nesse assunto, nesse trajeto, né? E para a gente se preparar para a nossa leitura de hoje, também de um trecho inicial, nos convido primeiro a trazermos uma atenção para a nossa presença. Por alguns minutinhos, deixe que a sua respiração flua igualmente do ar que entra e o ar que sai pelo nariz. Se você é familiarizado com a forma de respirar pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, também. Se não, apenas inspire e tome o mesmo tempo que você inspira para expirar. De forma que a sua respiração se assente num ritmo calmo e natural. Enquanto a respiração se assenta nesse ritmo calmo e natural, os pensamentos surgirão mais leves e mais claros, distraindo menos a sua meditação. Deixe os pensamentos passarem. Mantenha o foco da sua atenção no ar que entra pelo nariz ou pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo e no ar que sai. Em primeiro lugar, simplesmente sinta a respiração entrando e saindo.
À medida que o corpo e a mente se acalmam, é possível perceber um sentimento sutil acompanhando os movimentos de entrada e saída da respiração. Concentre a sua atenção na respiração de uma forma bem gentil, seguindo o fluxo do sentimento que acompanha o ar, que sai e que depois entra novamente. Um fluxo sutil de sentimento. Não busque nomear, apenas sinta esse fluxo sutil que acompanha o ir e vir do ar no seu corpo. Deixe esse sentimento acompanhar a respiração que sai do seu corpo por mais ou menos uns 30 centímetros para além do seu corpo. Depois siga o fluxo do sentimento para dentro, onde a respiração toca o seu coração. Acompanhe a respiração que sai, o sentimento que sai com a respiração por uns 30 centímetros para além do seu corpo. Depois, novamente, acompanhe esse fluxo de sentimento entrando no seu coração, entrando no seu corpo por meio da respiração, até tocar o seu coração. Continue seguindo a respiração dessa forma, até que ela se torne lenta e suave. Quando o fluxo do sentimento tocar o coração e o movimento da respiração naturalmente reduzir ou cessar, permaneça nesse lugar de quietude por alguns minutinhos apenas. Nada a fazer, apenas olhe para dentro. E aí, nesse estado de relaxamento, de calma, de equilíbrio, veja o que surge na sua mente quando eu te pergunto: em que verdades eu acredito? Em que verdades eu tomo como norte e guia para a minha vida? Em que verdades eu acredito? Deixe essa pergunta reverberar e apenas ouça os trechos que eu vou ler agora para nós. Mantendo a atenção na respiração, deixe que as palavras toquem o seu coração.
as verdades universais realizadas por Shakyamuni, o Buda do nosso tempo, são tão sublimes e sutis que ele considerou permanecer em silêncio depois de atingir a iluminação. Como essas verdades poderiam ser comunicadas? Quem compreenderia seu significado? Brahma, então, o exortou a ensinar em benefício daqueles seres que, de outro modo, continuariam a suportar vidas inteiras de sofrimento. O Buda, então, seguiu para o Parque dos Servos, em Sarnath, a fim de revelar o caminho para a plena iluminação e demonstrar seus resultados. Com a iluminação de seus 5 primeiros discípulos, as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha, tornaram-se completamente manifestas no mundo. Conectando-se com o Dharma, Kaya, Vacha e Chitta. Buda, Dharma e Sangha representam os 3 meios principais de transmissão do conhecimento iluminado, por meio de Kaya, que significa corpo, Vacha, que significa fala, e Chitta, que significa mente. O Buda, o completamente iluminado, abarca todos os 3 aspectos: a mente perfeitamente iluminada, a fala que revela o caminho para a liberação e a corporificação física do resultado do caminho. Da forma física do Buda, resplandece uma beleza perfeita e suprema. Quem quer que o visualize sem nenhuma obscuridade, essa beleza vivenciará inimaginável bem-aventurança. Quem quer que visualize sem nenhuma obscuridade essa beleza, vivenciará inimaginável bem-aventurança. O Dharma é a essência de Bodhicitta, o coração e a mente iluminados do Buda, comunicado por meio dos seus ensinamentos. O Sangha, a comunidade que busca preservar os ensinamentos do Buda e servir de exemplo aos outros. É uma extensão da manifestação física do Buda. Esses são os trechos, 2 parágrafos que eu escolhi para a gente ler hoje, para avançando, no mesmo capítulo, abrindo o caminho para a iluminação. E aí o Rinpoche começa falando das verdades universais, Por isso eu fiz essa pergunta: quais são as verdades que a gente acredita, que cada um de nós acredita? Nesse momento de tantas inverdades, onde é que a gente coloca a nossa confiança, a nossa, de fato, credibilidade, de acreditar, a nossa crença, Não estou falando só de notícias, não, mas da nossa crença mesmo, Que a gente coloca uma dose de crença nas verdades da impermanência, nas questões que estão ligadas ao sofrimento que nos rodeia. Então, o Rinpoche traz que as verdades realizadas pelo Buda são tão sublimes, tão elevadas e tão sutis, porque a gente realmente, às vezes, nem se dá conta, que ele considerou permanecer em silêncio. E essa é uma passagem super bonita na vida do Buda, nos 12 atos, quando ele, e lá já para o final, hoje é um dia auspicioso, a gente comemora justamente esse ato, que é o ato da iluminação, quando ele decide cumprir o seu desígnio. E ele, então, depois que se iluminou, que derrotou a ilusão por meio da batalha com Mara, e aí teve alguns insights, e ficou em bom tempo em meditação profunda, o que a gente chama das 3 vigílias, onde ele tem visões daquilo que se tornariam, vamos dizer assim, as verdades que ele comunica depois.
ele considerou não compartilhar isso com a gente. Aliás, foi um momento que Mara, que foi quem ele derrotou, né? Mara é considerada a ilusão, aquilo que nos vela a visão de ver a verdade como ela é. Nesse momento ela tenta de novo, porque ele é derrotado, né, na primeira batalha, e aí ele tenta falar, ótimo, você entendeu isso, não precisa compartilhar isso com ninguém, fica com isso só para você, né? Porque ele realmente fala, é tão complexo que quem vai entender, né? Quem é que vai compreender isso que eu entendi? E aí é quando Brahma, então, né, considerado o deus dos deuses, vou falar um pouquinho, o exorta, fala, não, tem gente que vai entender. Você veio, né, você renasceu para isso, né, seu último nascimento é para isso, para você realizar essas verdades e compartilhar essas verdades. Já imaginaram se ele não tivesse compartilhado? A gente certamente não estaria aqui, né? E aí então ele vai, ele segue, ele caminha, né? Ele está em Bodh Gaya, e aí ele faz uma caminhada grande, que é Bodh Gaya até Sarnath, de carro, é longe, imagina caminhando, né? E aí ele vai até Sarnath, nesse lugar lindo que existe até hoje, é preservado, onde tem realmente vários servos, e ali ele encontrava 5 dos seus companheiros antigos, que também está dito na passagem, né, durante um tempo que o Buda faz práticas que ele chama de austeras, né, as práticas ascéticas, onde ele busca a perfeição da virtude por meio da ascese, são exatamente práticas da austeridade para você realizar a mais suprema virtude, né, a ascese. E aí então ele, muito magro, né, comia só um grãozinho de arroz, e eles achavam que por meio dessa austeridade eles compreenderiam, vamos dizer, as verdades. Aí o Buda entende que dali não levaria a lugar nenhum, e abandona esses 5 companheiros para ir em busca do caminho da iluminação, passagem que falamos há pouco na cerimônia anterior. E aí ele se dirige a Bodh Gaya, se assenta sob a árvore Bodhi, que é essa árvore que é o ficus religioso, né, cuja folha ilustra a capa do nosso livro. E então ele decide se iluminar, e aí surge aquilo tudo. E aí então depois ele vai para ensinar para esses primeiros discípulos. E a primeiro momento esses discípulos os rejeitam, né, zombeteiam dele, falam, lá vem aquele que desistiu. Mas é dito que nos escritores que à medida que ele chegava perto, ele emanava uma luz tão irradiante, um magnetismo tão grande do seu corpo, que imediatamente eles perceberam que eles estavam diante de um grande ser, né? E aí se curvam para ele, e aí então ele ensina, compartilha os primeiros ensinamentos com ele, são chamados os ensinamentos do primeiro giro, são ensinamentos básicos, mas fundamentais e complexos, que permeiam todo o ensinamento. E aí é dito que ali se forma o que a gente chama de as 3 joias, porque é a presença do Buda, né, o ser iluminado, onde ele compartilha os ensinamentos por meio da fala, que é o Dharma, e esses 5 discípulos imediatamente realizam aquela verdade, alguns deles compreendem imediatamente quando ele diz, não todos, mas um ou 2 dos primeiros compreendem, os outros depois também entendem. E aí então se forma a comunidade dos seguidores, que é chamado de Sangha, que tem várias categorias, né? Ele é um Sangha monástico, um Sangha que depois caminha com o Buda o tempo todo, e aí então se forma isso que nós chamamos de as 3 joias, que é para nós que adentramos o caminho, né, que comprometemos com o nosso coração, engajamos com o nosso coração, são nessas 3 joias que nós tomamos refúgio, né, que a gente se refugia, que a gente se toma como verdades, né? Então é muito lindo essa parte, ele vai para esse lugar, no Parque dos Servos, e aí os antigos companheiros os aguardam lá, fazem esse pequeno bullying ancestral, zombeteando dele, tirando onda, e lá vem aquele que foi derrotado, mas é dito que emanava uma luz tão brilhante do corpo dele, né, que eles imediatamente se renderam. Então aí ocorre o que a gente chama de primeiro giro, né, que é quando ele compartilha pela primeira vez os ensinamentos no Parque dos Servos, em Sarnath, em Varanasi, e ele fala para esses 5 primeiros discípulos. Eu vou ler o nome, apesar de não dizer muito para a gente, mas achei que era bom a gente saber. Um deles é chamado de Kaundinya, um dos discípulos, Kaundinya, Asvajit,
Baspa, Mahanaman e Badrika. Então, Kandinya, Asvajit, Baspa, Mahanaman e Badrika. Seriam os 5 primeiros discípulos. Obviamente, ali também estavam presentes, além de humanos, os deuses, né, conclamados por Brahma, que também ouvem os primeiros ensinamentos. Então, eles são considerados como a essência dos discursos do Buda, né, que permanecem, vamos dizer, como a prática pelos anos seguintes, né? E aí é importante falar de Brahma, porque Brahma tem uma passagem muito grande na vida em vários momentos, né, do Buda Shakyamuni, né, tanto no seu nascimento, né, bom, primeiro no céu, nos reinos celestiais, onde Brahma vive, né, ele é considerado na cosmologia hindu como um dos deuses mais importantes, né, dito o Senhor dos deuses, o Deus dos deuses, né, é o Deus mais elevado, o mais poderoso. Ele tem uma aparência pacífica, ele tem 4 faces, né? A gente percebe aqui as 3, a quarta está olhando para o outro lado, quer dizer, de forma que ele tem uma visão panorâmica de tudo, né? Ele tem uma cor dourada, também amarelada, as mãos que seguram uma roda, ou chakra, que simboliza a sua supremacia universal. Então ele é considerado o Deus dos deuses do universo, o criador do universo, como é dito em alguns dos textos. E aí sentado numa postura relaxada, com as pernas disponíveis para satisfazer as vontades da realeza, as vontades dos deuses também. Parece que um ganso laranja e azul, ele está sentado com as costas sobre um grande ganso laranja e azul, em cima de uma flor rosa e um trono cercado por um nicho todo decorado. É só uma decoração aí, mas para trazer o reino dos deuses, porque é importante dentro do nosso estudo, né, compreender que um dos destinos são esses deuses formados pelo panteão hindu. E Brahma é quem recebe o Buda no seu nascimento, né, quando a sua mãe, a rainha Maya, o Buda nasce, né, e sai pelo seu lado esquerdo, é Brahma que o recebe nas mãos, e aí ele dá 7 passos, né, um em cada direção, e fala por meio da voz de Brahma. Eu sou o salvador do mundo, vim aqui para realizar o meu desígnio, enfim, aquela fala que ocorre quando ele nasce. Então Brahma é muito presente, e é Brahma também que o convence, né, que implora que ele girasse a roda do Dharma, que ele ensinasse após a iluminação, porque senão as pessoas não saberiam, né, não teriam conhecimento daquilo. E ele fala, não, tem gente que vai entender, e aí de fato ele vai para o Parque dos Servos e os seus discípulos compreendem aquilo que ele havia ensinado, né? E aí é dito isso, né, os primeiros ensinamentos, os ensinamentos do primeiro giro, né, são fundamentais, são os ensinamentos que vamos dizer que a base, né, para todo o nosso caminho. Eles têm uma ênfase na prática da disciplina monástica, porque são os ensinamentos que ressaltam também os aspectos da ética, da disciplina, da vida em comunidade, da vida monástica, que era a vida naquela época, mas enfatiza sobretudo as 4 nobres verdades, que são fundamentais para nós, a verdade do sofrimento, a verdade da causa, do caminho e da liberação. Ou seja, a gente se dá conta que estamos imersos num mundo permeado de sofrimento. Como eu disse, né, como a gente falou no encontro passado, esse sofrimento deriva basicamente da nossa crença, né, colocamos a nossa crença, né, as verdades em que a gente acredita, a verdade de um eu, né, que é soberano, um eu que está no comando, um eu que constitui a nossa corporificação e que nos causa muito dano, porque esse eu se melindra, esse eu se abate, esse eu deprime, esse eu se irrita, esse eu fica eufórico, esse eu fica extremamente feliz e depois se entristece, né? E a gente, então, por conta disso, sofre demais. Então, ele coloca que a gente precisa se dar conta disso, que estamos imersos nesse sofrimento, que isso tem uma causa, essa causa deriva das nossas ações pretéritas, das ações que a gente realiza e que geram frutos e que perpetuarão nas nossas vidas, tanto a presente como nas futuras, que tem um caminho que pode nos liberar, que é esse caminho que a gente trilha, um caminho que
constitui, né, da gente livrar essas impurezas, tirar os véus que obscurecem a nossa visão, né? E se a gente trilhar esse caminho, a gente se liberta desse sofrimento. Faz parte desse caminho chamado, que também são ensinamentos ligados a esse primeiro giro, a esse momento, que é o chamado nobre e óctuplo caminho, o nobre caminho, os 8 caminhos corretos, como está dito aí, né? Que fala sobre a compreensão correta, o pensamento correto, a palavra correta, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto e a atenção correta. Esse caminho óctuplo, esse foi assunto do Sagadava passado, a gente leu alguns sutras que ressaltavam isso. Ele é representado pela roda do Dharma, como está aí, né? Que ela, em geral, é uma roda que tem 8 aros, e ele faz parte desse caminho que nos libera, né? Correto por correto, a gente entende aquilo que é livre das impurezas das emocionalidades, das impurezas das nossas emoções, das nossas ligados ao nosso apego, ao ego, à nossa raiva, ao nosso orgulho, ou à nossa aversão, aquela vontade de não querer lidar com as situações, ou a nossa confusão mental que nos coloca num estado de torpor, né, de entorpecimento. Então, correto, e às vezes é dito como puro, né, às vezes é também traduzido como compreensão pura, significa imaculado, sem essas emocionalidades, que é justamente o que a gente quer fazer, né? Quando a gente tira esses véus da emocionalidade que obscurecem a nossa visão, a gente está, de alguma forma, tirando aquilo que nos causa sofrimento, né? Então, é uma forma da gente estar adentrando aí percorrendo esse caminho para a liberação, né? E, basicamente, traz a formação, né, a manifestação, como o Rinpoche diz tão bonito, a manifestação no nosso mundo físico das 3 joias, né? Buda, e o Dharma e o Sangha. São as 3 excelentes joias em que a gente toma como nosso porto seguro. E aí, essa outra parte, quer dizer, depois dessa introdução, o Rinpoche traz isso que ele chama de conectando-se com o Dharma, e traz esse ensinamento que, como eu disse, pode ser muito simples, mas também muito sofisticado, que ele fala de Kaya, Vacca e Citta. Algumas pessoas falam vaca, tanto faz, nada contra, mas eu prefiro Vacca porque eu acho que é a sílaba C em sânscrito tem mais um som de Cha, como Citta, do que de C, mas isso é puro preciosismo meu. Então, Kaya, Vacca e Citta, que significam Kaya é a palavra sânscrito para corpo, Vacca para fala e Citta para mente, né? E aí ele fala, então, Buda, Dharma e Sangha representam, né, que são essa transmissão dos ensinamentos, por isso é que nós tomamos refúgio nessas 3 joias, né? Eles estão ligados a esses 3 meios, né, esses 3 aspectos, vamos dizer assim, o corpo, né, a fala e a mente. E aí, ligando as 3 joias, né, a mente seria propriamente o Buda, né, porque ele representa a mente iluminada, numa analogia onde está ligando os 3 aspectos. Então, Citta seria a mente mesmo, né, a mente iluminada, essa mente expansiva, aberta, positiva, que é o próprio Buda, sem as máculas das emoções. A fala é o Dharma, né? O Dharma são os ensinamentos que o Buda ensinou por meio da fala, né? A tradição escrita só surge depois do Parinirvana do Buda, depois que dos concílios. Então a gente chama também de Buddha Vachana, né? Como a fala do Buda, os ensinamentos pronunciados, que está ligado ao Dharma. E o Kaya, né, o corpo, que é representado pelo Sangha, porque nós somos a manifestação física, né, do Buda, né, nesse tempo em que ele não está fisicamente presente, embora sua mente está entre nós e a gente pode ativá-la e nos conectarmos com ela a qualquer momento. Então é muito sofisticado isso, o Rinpoche falar isso logo de cara num livro, né? Eu gostei muito para entender isso. E aí fala dessas 3 relações, do corpo, da fala e da mente, que também tem uma relação total com a gente, né? Nessa época a gente pratica as ações virtuosas de corpo, fala e mente, quer dizer que nós também somos formados por essa tríade aí, né?
Kaya, Vata e Chitta, e a gente ativa isso em nós, nos mirando, refletindo aí o exemplo do Buda. Então, o próprio Buda, completamente iluminado, também, obviamente, abarca esses 3 aspectos, né? A mente perfeitamente iluminada, que é ele, né? A fala, que revela o caminho para a liberação, e a corporificação física, que resulta desse caminho. Quer dizer, ele é também o próprio Buda, né? Ele é os 3 aspectos juntos. Na hora que ele se ilumina, né? Ele está ali, a mente iluminada, quando ele fala, quando ele transmite, quando ele comunica os caminhos para a liberação, ele está ativando o poder de Vata, e como ele viveu fisicamente nesse mundo, né, 2.500 anos atrás, ou 1.550 anos atrás, não importa, ele era essa forma física, resultado dessas vidas anteriores em que ele pôde se revelar um Buda. E aí é dito que da forma física dele resplandece uma beleza suprema e perfeita, né? Ele foi acumulando esses méritos, essas virtudes, para então se tornar um Buda. E aí é dito que quem o visualiza dessa forma, que é justamente a prática que eu vou vos propor daqui a pouco, sobretudo num dia como hoje, né? Essa beleza a gente recebe, né? Vivencia uma bem-aventurança inimaginável, né? Se você visualiza sem obscuridade, sem os pensamentos que tendem a querer classificar tudo, né? Explicar tudo. O Dharma é a essência de Bodhicitta, que é essa semente da iluminação que todos nós possuímos, que todos nós temos em nós prontos para ser ativado. É o coração e a mente iluminados do Buda, né? A essência dos ensinamentos, por meio da comunicação, né? Da fala. E o Sangha, que somos nós, é a extensão dessa manifestação física. A gente vive de acordo com esses preceitos, de acordo com esses ensinamentos. E aí eu achei muito bonito, porque o Rinpoche fala, né, também, né, hoje o Buda não está presente fisicamente nesse mundo, mas a sua mente transcende os limites de tempo e espaço, né? Mas os símbolos sagrados que nós temos e que a gente evoca, que a gente trabalha, que a gente constrói, eles representam esse aspecto físico do Buda nesse nosso mundo. E eles trazem esse magnetismo que é transmitido pelo poder dos símbolos, né? Então o Rinpoche fala o modo como essas imagens sagradas e símbolos, né? Eu pus aí as bandeiras de prece, que a gente está num momento ativando esse poder magnético, né? Achei muito impressionante isso, que a gente trouxe essa expressão em tibetano, chama Wantang, né? Que a gente veio, e justamente disso que o Rinpoche fala, esse poder magnético, né? A gente está numa campanha aí para ativar esse poder, e ele fala que são símbolos que operam, que transcendem a nossa racionalidade. Então a gente tende a querer explicar por que isso faz efeito, isso dá resultado ou não. Não pode necessariamente ser explicado pela nossa mente ordinária, né? Mas eles surgem efeito, eles causam resultado, né? E a gente pode ver. Então tem as bandeiras, né? Um símbolo sagrado mais tradicional são as stupas, né? Que representam literalmente a mente iluminada do Buda, né? Eles operam para além da nossa racionalidade. Então, circumambular uma stupa, mesmo que você não acredite, você está ativando esse poder magnético, você está ativando esse Wantang, né? E algum efeito surtirá na sua vida. Eu tenho vários relatos, pessoas que nunca vieram aqui, vieram uma única vez circular estupa, fizeram um pedido e tiveram seu pedido atendido imediatamente. Então é muito impressionante isso, né? E mesmo o poder das estátuas, né? Que a gente chama de rupas, que são as formas físicas, né? E é dito que a beleza, assim como a beleza extraordinária, o carisma do Buda, impressionava até mesmo as pessoas simples que o conheciam, quando eles a conheciam. Os mesmos aqueles 5 discípulos que não acreditaram nele, quando viram a beleza impressionante do seu corpo, né, ficaram imediatamente convencidos, né? Isso também se é transmitido na vibração dos objetos sagrados, né?
Então, as satsas que nós plantamos, as satsas que nós fazemos, as bandeiras que nós imprimimos, as estupas que nós construímos, né? Os altares que nós mantemos, né? As tancas que a gente pendura, isso eleva o nosso espírito, melhora os nossos sentidos e abre o nosso coração. Então, são, na verdade, representações dessa forma física do Buda nesse nosso reino, né? nesse nosso mundo atual, né? E aí eu resolvi trazer para nós essa visão. Eu tenho que correr porque o tempo está indo. Achei linda essa imagem do Buda que eu, vou confessar, capturei no Facebook da OMA. Mas porque para falar dessa beleza, né, que o Rinpoche fala no livro, né, quando ele diz da forma física do Buda resplandece uma beleza perfeita e suprema. Quem quer que visualize sem nenhuma obscuridade essa beleza vivenciará inimaginável bem-aventurança. E aí eu me lembrei desse momento quando o Buda nasce, né, depois do seu nascimento, depois de algum momento, o pai dele, o rei Suddhodana, chama um ser que são os chamados de rishis, que são os adivinhos, naquela época que existia na Índia, ainda existe até hoje, que liam por meio dos sinais, né? E esse rishi é chamado no palácio para olhar aquele ser e falar, a preocupação do rei é se ele viraria um grande governante, um grande rei, chamado Chakravarti, ou se ele seria um monge, ou se ele abandonaria a vida monástica para ser um monge, que era o temor do rei, né? E aí o Rishi faz essas adivinhações, e aí tem um momento em que ele fala das marcas, das 32 principais marcas do grande ser, que eu gostaria de ler para vocês, olhando essa imagem do Buda, né? Uma imagem dele, um ser humano como nós. É importante a gente ver isso, né? A visão dele como um ser humano. E aí ele fala assim: grande rei, se você olhar em nossas escrituras, verá que o príncipe Sarvastasida significa aquele que nasceu para cumprir o seu objetivo, que é justamente o que o Buda veio. Não ficará em casa. A razão é, grande rei, que o príncipe Sarvastasida carrega as 32 marcas de um grande ser. E quais são essas marcas? Grande rei, príncipe Sarvastasida tem uma extensão da coroa, que é essa protuberância que ele tem. Isso, grande rei, é a primeira marca de um grande ser encontrado no príncipe Sarvastasida. Grande rei, o cabelo do príncipe é azul profundo, como o pescoço de um pavão, ou um pó de come, e é encaracolado para a direita. Sua testa é plena. Grande rei, no lugar entre as sobrancelhas do Sarvastasida, há um cacho de cabelo de cor de neve ou prata. Grande rei, os cílios do príncipe Sarvastasida são como os de um touro. Seus olhos são de uma cor azul profunda. Ele tem 40 dentes. Ele tem dentes iguais. Seus dentes não têm espaço entre eles. Seus dentes são perfeitamente brancos. Grande rei, o príncipe Sarvastasida tem a voz de Brahma. Sua experiência de gosto é insuperável. Sua língua é muito longa e fina. Sua mandíbula é como a de um leão. Seus ombros são bem arredondados. 7 de suas partes do corpo são bem arredondadas. Seu peito é largo. Sua pele é lisa e dourada. Ao ficar em pé, suas mãos alcançam os joelhos. Seu torso é como o de um leão. Grande rei, a envergadura e a altura do príncipe Sarvastasida são idênticas, como a de uma figueira. Cada um de seus cabelos cresce individualmente, e suas pontas se enrolam para a direita e para cima. Suas partes íntimas estão bem embainhadas. Suas coxas são bem arredondadas. Suas panturrilhas são como a de um antílope preto, o rei dos servos. Seus dedos são longos. Seus calcanhares são largos. Seus arcos são altos.
As palmas das mãos e as solas dos pés são macias. Seus dedos das mãos e pés são palmados. Tem uma membrana que os une. Grande rei, nas palmas de suas mãos de dedos longos e nas solas de seus pés de dedos longos, há belas rodas de 1000 raios, com centro e aro. Ele tem impresso nas palmas das mãos e nas solas a roda do Dharma. Grande rei, o príncipe Sarvastasida tem pés regulares e bem colocados. Grande rei, príncipe Sarvastasida possui essas 32 marcas de um grande ser. Grande rei, marcas desse tipo não são encontradas no corpo de um monarca universal, que é um Chakravarti. Estas são as marcas encontradas no corpo de um Bodhisattva. Então é muito lindo quando esse momento é passado lá no início, né, no nascimento do Buda, e aí ele descreve essas 32 marcas. E aí tem a descrição das 80 marcas, que ele chama de marcas minoritárias, que descrevem isso. Obviamente essa pintura aí não mostra essas marcas com essa detalhe, mas eu achei uma pintura linda, uma imagem dele do Buda de pé, com essa visão, né, simples, alimentando os servos e com a sua tigela, né? Mas se a gente olhar para essa imagem, que é chamado o Meta Buda, né, que é o Buda que está lá em Bodh Gaya, a gente pode, de alguma forma, admirar essas marcas, né, esse corpo dourado, essa protuberância no crânio, cabelo azul, os olhos cerrados, né? E aí eu vos convido para que a gente possa fazer essa visualização conforme a prática de um importante lama da linhagem Nyingma, né, chamado de Lama Mipan, um expoente da linhagem Nyingma do século XIX, século XX, professor dos professores do nosso mestre. Ele dá uma sadhana, uma prática que é muito bonita, chamada Prece ao Buda Shakyamuni, e ele diz que quando visualizarem assim o Buda, pensem, ele realmente está aí. E num dia auspicioso como hoje, nada melhor do que a gente fazer essa prática. Então é observar primeiro, olhar para essa imagem do Buda, né, tendo ouvido essas 32 marcas, mesmo que você não guarde nenhuma delas, mas olhe a protuberância no crânio que indica que ele é o número 1, que indica que ele é um grande ser, é a principal marca. E ele tem essa marca porque durante muitas vidas anteriores ele prestou homenagem ao Buda Dharma Sangha, ele fez prostrações para o Buda Dharma Sangha, criando essa protuberância no crânio. E aí quando visualizarem assim o Buda, daqui a pouco a gente vai cantar um pouquinho o seu mantra, porque é a melhor prática para um dia de hoje, pensem, ele realmente está aqui. Não sendo limitados a tempo e lugar, os Budas, corporificações da sabedoria, realmente estão presentes na imagem visualizada. Disse nos sutras, o Buda aparece diante daqueles que voltam a mente para ele. O Buda sempre os abençoa e os liberta de suas falhas. O Buda aparece diante daqueles que voltam a mente para ele. O Buda sempre os abençoa e os liberta de suas falhas. Ao visualizar o conquistador, as raízes da virtude se tornam inexauríveis. Aquele que vê e ouve o conquistador ganha uma incomensurável provisão de méritos. Todo o sofrimento do samsara e toda agitação são abandonados, e o que é obtido nem é perdido, nem é consumido. Então, ele sugere isso, façamos preces de aspirações na presença do conquistador. Então, eu vos convoco para que a gente possa visualizar o Buda nesse nível de detalhamento. Mas, mesmo assim, se a gente tem dificuldade, Lama Mipan diz que se a gente não consegue reter os detalhes dessa visualização, a gente pode se imaginar diante de uma grande montanha dourada. Imagine se para você os detalhes são difíceis, imagine-se diante de uma grande montanha dourada, de ouro mesmo, dourada de ouro.
de onde emana uma luz irradiante, brilhante. E imagine, o Buda está diante, eu estou diante de Buda. O Buda realmente está aqui. E aí, com esse pensamento no coração e na mente, vamos trazer um pouquinho o mantra do Buda Shakyamuni. Diante de você está o Buda Shakyamuni. Num dia como hoje, que celebramos a sua iluminação e seu parinirvana, ele realmente está presente. Adyata Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Yesoha Tadyata 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 Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Yesoha
Deixe que as palavras do mantra reverberem interna e externamente, uns minutinhos apenas em meditação silenciosa. E você abre mão da sua visualização. E vamos trazer o fechamento da nossa prática, trazendo as sílabas Om, Ahum. Também podem estar conectadas com o corpo, a fala e a mente iluminadas. Fazer Om Ahum 3 vezes na expiração, fechando a nossa prática e dedicando toda a bondade aqui gerada para o benefício de todos os seres, sem exceção. Om Ahum. Om Ahum. Om Ahum. Você se agradece. Lembrando que acho que todos estavam na última, mas se você gostaria de ter esse livro, um livro especial que não está sendo vendido em livrarias, mas escreva um e-mail para nós e você receberá as instruções de como que pode fazer para receber. O tempo voa, gente, quando a gente está falando coisas interessantes. Mas tem 2 minutinhos se alguém quiser compartilhar, perguntar algo, trazer alguma observação. Um dia muito auspicioso para estarmos praticando e para, sobretudo, ativarmos o poder desse mantra. Hoje a programação é extensa, mais tarde tem o canto tradicional do mantra, né, da lua cheia, onde a gente novamente evoca o mantra do Buda Shakyamuni, uma palestra também sobre o próprio Buda. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. A gente se vê novamente na terça-feira, avançando aí nessa leitura com aspectos muito sofisticados que tem nesse livro, para compartilhar com vocês. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, Cláudio. Obrigado, gente.